Avançando aqui para o Jacob Walter, esse era um dos também, né, Jota, que antes dessa temporada muita gente tinha ali mais alto do que a gente viu ao longo da temporada. É um armador de 1,96, 88 quilos, freshman que atua por Baylor. E começando a avaliação dele, Jota, uma das características que mais me encantam no jogo dele é seu trabalho off-ball no ataque. Ele se movimenta, acho que ele chega na NBA se ele vier para o draft efetivamente, como um dos principais jogadores ali na movimentação sem a bola, muita capacidade de flutuar pelo tráfego, abrir espaços e principalmente seus arremessos no perímetro. Como você avalia esse combo completo do jogador aqui, como nessa movimentação sem a bola? E é impossível não ver o jogo off-ball dele no ataque e minimamente não lembrar de Curry. Ele é um cara interessante, assim, por movimentar o tempo todo, né, na quadra. Para mim, ele tem uma carinha de role player elite, o que pode ser muito bom, sabe? Você conseguir, por exemplo, numa escolha de loteria, um role player que vai ficar no seu time ali garantido por 8 anos, com salário ok, eu acho que é interessante. Mas eu vejo os americanos, os analistas americanos, eles são muito apaixonados pelo Jacob Walter, o que me faz assim, pô, se os caras, todos os caras ali que cobrem o dia inteiro, que estão nas universidades, eles eles têm tanta aposta assim no Jacob Walter, eu que vejo muito menos do que eles e assim não vejo assim tantas coisas positivas no jogo dele, eu não tô deixando de ver alguma coisa, sabe? Então eu acho que pode ter isso com ele. O jogo of ball dele é muito bom, porém ele é inconsistente ainda no arremesso de três, por exemplo. O que pode significar pouca coisa, sabe? Ele vai ficar cortando para dentro do garrafão toda hora. Que time que vai querer um jogador para isso, sabe? Sendo que tem outros jogadores na NBA e tem muito talento. Mais uma coisa também, junto desse jogo of ball dele, eu acho que os atributos físicos que ele já tem, sabe? Ele claramente parece um jogador de NBA jogando no seu primeiro ano colegial. Então, isso é uma coisa interessante também dele. E dizem também que ele é um jogador muito inteligente, assim, é um jogador que entende muito bem o jogo, por isso até off-ball dele, e é um cara muito bom de equipe. Baylor tem essa característica, sabe? Baylor é uma equipe que, quando recruta alguns jogadores, são jogadores assim que eles despertam isso, sabe? Uma qualidade de liderança. Eu acho que os jogadores que têm vindo da pré-NBA de Baylor mostram um pouco disso. Ken Anthony George, que é um jogador que foi um armador do ano passado de Baylor, tem muita personalidade, sabe? Ele caiu de escolhas porque ele não jogou tão bem assim, teve problemas de lesões, mas ele é um cara que se adaptou muito bem, já é um dos principais armadores do Jazz. Antes disso veio o Jeremy Sohan também, que é uma figuraça, assim, é um cara que tem muita personalidade, que desde o primeiro ano já mostrava realmente que é um cara que estava preparado para a NBA. Então acho que o Jacob Walter ele pode ter essa característica que é muito importante no jogador. E aí, se ele vai desenvolver mesmo nesse craque, nesse potencial todo, sei lá, se os principais analistas apostam nisso, acho que vale a confiança. Eu acho que ele vai ser escolha alta, justamente por isso. Mas, assim, quadra mesmo, eu vejo muito pouco atributo para ser esse jogador escolhido sabe, nas 14 primeiras posições do draft. Eu acho que falta muito, assim, falta um jogo defensivo mais consistente, falta um arremesso melhor, e eu não vejo, assim, isso vindo muito rápido para ele. Então, acho que isso que me preocupa no jogo dele. Esse é um ponto que eu tinha até destacado para a gente passar aqui rapidamente. Ele tem um alto volume de três para NCAA, quase 6 chutes por partida, mas só que tem um aproveitamento abaixo dos 36%. Então, de fato, isso não conversa necessariamente. Não adianta você ser o melhor jogador na movimentação sem a bola se você não consegue, de fato, transformar isso em pontos. É um ponto crítico ali do seu jogo. E outro ponto crítico em relação ao seu jogo ofensivamente, Léo, é que ele não tem ali, não é um, você até marca ele aqui na nossa tag como um shooting guard, apesar da altura dele em alguns momentos poder ser um armador, mas ele não converte em assistências, ele não tem um jogo é, colaborativo, assim, pensando no time como um todo. Ele é muito mais um finalizador de jogadas, então acaba sendo muito unidimensional o que a gente vê das suas qualidades ofensivas para esse potencial que a gente imaginava do jogador, né? Se ele conseguisse, de fato, contribuir com a bola de três, você pode falar, putz, ele tem um ponto aqui de alto nível e aí valeria uma aposta. Mas quando a gente olha o combo
ele não tem esse ponto marcante do seu jogo e o restante ali que acaba auxiliando a construção do prospecto também não são destaques assim de maneira geral. O Jacob, eu acho que ele, como o Jota falou, ele lembra muito esse role player, né? Esse cara que apesar de ainda precisar ter essa eficiência maior, vai ser aquele jogador que está sempre posicionado para receber de três, movimentando, cansando a defesa adversária. Aquele tipo de jogador que você vê uma rinha de marcação, ele saiu livre no perímetro, vai arremessar para três no contra-ataque. Então ele tem muito essa característica de ser esse jogador já que pega e arremessa, também um pouco capaz de pegar e dar um drible e arremessar, mas é muito baseado nesse jogo mais no perímetro, né? Não é um tipo de cara, até por isso que eu coloquei ele como se fosse um alarmador, é muito mais um finalizador, como você falou, não é um tipo de jogador que começa jogadas, então ele traz isso, e eu acho que ele tem pelo menos minha perspectiva com ele, de ser esse cara que pode contribuir muito por conta disso, porque você vê ele também utilizando essa questão do perímetro para quando recebe, aproveitar esse espaço que tem para atacar esses closeouts e finalizar. Não é tipo muito um jogador que vai pegar a bola e infiltrar, mas nesses momentos que ele acaba tendo essa marcação mais pressionada no garrafão, ele consegue atacar esses espaços. Então eu vejo também o roleplay, eu vejo um teto aí consideravelmente menor do que o jogador que a gente citou anteriormente, o Cody Williams, mas ainda assim de muito valor, né? A gente sempre especula muito dos craques e tudo mais, e talvez seja uma questão, né? Porque ele é citado como um top 10 da classe, mas um roleplay desse nível, acho que tem um valor na NBA ainda. Você falou da análise dos scouts, Jota. Eu estava até lendo alguns, até para a gente não só focar no que a gente vê no college, mas até mesmo anterior a isso, e vi alguns scouts colocando ele que no high school ele tinha uma produção mais coletiva em termos de passe e tudo mais. Você que costuma ver os jogadores não só ali quando eles estão prontos para a NBA, mas como você vê esse aspecto dele, é algo mais focado em Baylor, que ele foi direcionado para ser um finalizador das jogadas, ou você acredita nesse potencial dele de contribuir na questão do playmaking como um todo? Ele vai contribuir como playmaking, mas não no sentido de gerar assistência, sabe? É o que a gente vê. Eu acho que o best case cenário para ele seria um jogador assim que contribui tipo o Derek White, seria ótimo para ele, sabe? Diretamente, talvez não vai ser uma assistência, mas ele vai fazer uma movimentação que vai liberar um jogador que vai receber a bola, ou então ele vai facilitar, ele vai enxergar o jogo, vai participar de uma jogada mais desenhada que não vai acabar diretamente nele. Ele tem isso realmente, é um jogador mais coletivo. Agora, pro high school, a gente não pode contar muito nisso, né? Porque a gente sabe que esses jogadores 5 estrelas, eles se reúnem, assim. Eu vou até verificar aqui, que eu não me lembro do high school dele. Mas provavelmente ele estava jogando contra as estrelas. Só para ter uma ideia, Monte Verde, eu estava vendo alguns jogos históricos deles, os caras tinham o Cade Cunningham e o Scott Barnes jogando junto. Pô. Aí é fácil, se ser coletivo, você vai passar desses caras e vai enterrar. Entendeu? Então, é assim, é isso que a gente que preocupa um pouco quando a gente vai olhar essas características mais coletivas na parte de jogo mesmo, sabe? Eu acho que no high school a gente avalia mais talento, o que o cara pode produzir com a bola na mão, e aí quando ele vai chegando em outros níveis, a gente vai começar a ver o jogo coletivo dele mesmo, porque não tem muito. Assim, você tá passando a bola pro seu amigo que vai, sei lá, vai ser técnico em farmácia depois. Então não faz muito sentido, sabe? E aí, Léo, até para a gente fechar a questão ofensiva aqui, ele é aquele cara que dribla longe ali, tem muitos problemas em isolation, então eu vejo muita dificuldade nesse sentido para ele conseguir produzir dessa forma em jogadas individuais, mas gosto do ponto que você destacou até mais cedo. Quando ele faz a sua movimentação, nem sempre ele é um jogador unidimensional no chute de perímetro. Ele tem a capacidade de infiltrar, de finalizar jogadas também nesse sentido. Me surpreende a quantidade de vezes que ele vai para a linha do lance livre, ele quase 5 tentativas por partida. É isso, ele não vai ser aquele cara, né, que vai pegar a bola, ficar driblando e tudo mais, então é mais para receber, para fazer alguma ação, ou para arremessar, ou para ir para atacar, né? E aí
pode ser um jogador bem efetivo nisso, tende a ser essa peça mais secundária de um time, né? Então, acho que eu vejo um bom valor nele nessa questão. Nem todos que vêm, né, do draft em escolhas altas vão ser esses caras da franquia e tudo mais. Então, acho que o Jacob tem um bom valor por conta disso. Agora, Jota, para a gente fechar aqui a análise do jogador, queria te ouvir um pouco da defesa. Você já adiantou ali que, de maneira geral, falta um pouco nessa questão defensiva. Ele me parece aqueles jogadores que tem uma boa leitura off-ball, consegue se movimentar, consegue entender os espaços e se movimentar e ajudar nesse sentido. Mas eu vejo que ele tem muita dificuldade física, até mesmo, acaba sendo muito explorado nesse sentido, principalmente nas marcações on-ball. Voltou? Opa, você tá aqui. Beleza. O Jacoby Walter, eu acho que ele tem um caminho para se desenvolver nessa parte defensiva dele mesmo, mas é uma coisa que eu acho que hoje preocupa, assim. É um cara que realmente, pelas características dele, ele era para estar mostrando um pouquinho mais de defesa no college do que ele está mostrando, sabe? Um pouquinho mais de roubo de bola, um pouco mais de, de encostar na bola, sabe? Quebrar a jogada do adversário, nem que seja atrapalhando a marcação, e parece que ele não faz muito disso. Eu não sei se é pelo papel ofensivo dele, que cobra muito, ou se realmente é uma coisa que pode ser uma bandeira do jogo. Porque esse tipo de jogador é muito fácil também a gente ver nas análises finais, quando ele chega no draft, aí ele vai ser um 3&D perfeito para NBA, aí chega na NBA, o cara não tem nada de 3&D. Torcedor do San Antonio Spurs sabe bem do Devin Vassell, por exemplo, né? Que é um jogador que chegou com isso e nunca foi um defensor na NBA. E isso acontece muito, assim, nesses prospectos que tem braços longos, tem um físico interessante, mas ele precisa desenvolver esse lado realmente do jogo dele, porque se ele chegar no NBA defendendo como ele defende no college, ele vai para D-League, ele não vai jogar. A gente está vendo alguns jogadores assim, Grady Dick, um dos caras que foram destaques no college no ano passado, não joga no Raptors. Enquanto não aprender a defender, não tem como colocar um cara desse em quadra. Eu acho que o Jacoby Walter pode seguir esse caminho. Então, é uma questão realmente, assim, para o time que draftar ele, tem alguns times que são muito bons em desenvolver defesa dos jogadores, né? Então, eu acho que ele precisa ter uma sorte também no draft de cair no lugar certo para ele. Mas ele tem caminhos para ser um bom defensor. Isso eu acho interessante. Até porque dentro da NBA ele não vai ficar com a bola na mão de jeito nenhum. Ele não é um jogador que vai criar assistência, não vai criar jogada para ele mesmo. Então, para ele se destacar também, além da movimentação ofensiva, pega um pouquinho a bola na defesa, sabe? Ter mais uma responsabilidade. Então, acho que isso é interessante. E aí, já fazendo uma comparação um pouco maldosa, mas é um medo que eu tenho para ele. O Stanley Johnson. Cara assim, sabe? Quando ele chega para a NBA, era um cara que tinha muito potencial. Muita gente fala, não, ele é o defensor perfeito, nunca defendeu. Não, ele mata bola de três, nunca matou bola de três. Esse cara aí, Stanley Johnson é isso até hoje. Pode voltar a qualquer momento na NBA, porque quando o cara tem esse pedigree, sabe, tem esse porte, ele vai ter chances. Mas é um cara assim que me preocupa nesse lado. Agora, eu posso quebrar também totalmente a cara. Eu acho que desenvolvimento de jogador a gente não consegue prever, assim, vai depender dos caminhos, sabe? E aí ele pode ser realmente um cara que tem todo esse potencial que os analistas colocam nele. A questão defensiva com ele é que às vezes ele parece ser meio lento, né? Pena passada, o adversário passa por ele ali fácil. Então, questão até parece física, né? Muitas vezes. Então, é isso, né? Como o Jota falou. Às vezes esse cara chega com algum hype, aí a bola de três já não vem com uma eficiência que a gente projeta, já não é um defensor que vai, por conta disso, se manter em quadra, e de repente você tem o Stanley Johnson no seu time, viu, Gui?